Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos hoje terminar a nossa primeira aula de síntese do Novo Testamento, parte 3. E hoje vamos aqui falar sobre a pequena e grande epístola de Paulo a Filemon, que, como já falei no início da aula, nos outros vídeos sobre Colossenses, essa carta ela completa então o bloco das 4 epístolas denominadas epístolas da prisão. E vamos então caminhar um pouquinho aqui nessa epístola e vamos aprender algumas lições maravilhosas que se encontram nesse tratado do apóstolo Paulo, nessa carta extremamente pessoal, do apóstolo Paulo. Bem, entre as cartas de Paulo, a epístola a Filemon, ela é uma epístola singular, não precisa muito esforço para poder identificar isso. Além de ser a carta mais curta, contendo 355 palavras no original, no original grego, é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo aos gentios. Ele contribui para o nosso conhecimento para o nosso conhecimento sobre o caráter de Paulo. Nessa carta, por incrível que pareça, apenas um capítulo, mas ela revela muito acerca do caráter, da personalidade do apóstolo Paulo, do seu comprometimento com a obra de Deus, com as pessoas, não somente com a obra, mas também com as pessoas. Ele demonstra aqui a obra de um cavalheiro cristão, sendo cheio de consideração, discrição, graciosidade e calor afetivo no seu tratado dentro do assunto que ele vai desenvolver nessa carta. Não obstante, ela é investida de firmeza e autoridade apostólica, ao mesmo tempo que ele se mostra muito gracioso, caloroso, afetivamente falando, no trato com Filemon ali a respeito de Onésimo, mas essa carta também revela a sua autoridade apostólica. Foi cuidadosamente estudada para se obter informações acerca da igreja primitiva na aplicação do evangelho ao problema da escravatura. Embora seja uma carta que contém apenas um capítulo, mas é uma carta riquíssima no seu conteúdo para o nosso entendimento de como o problema da escravatura era visto, era trabalhado, era encarado pela igreja. E aí, isso aqui nós vamos ver isso claramente, como era o trato da igreja em relação ao problema da escravatura no primeiro século. Esta pequena carta é um lindo exemplo das saudáveis implicações sociológicas do cristianismo. Com relação à autoria, não há dúvida, não há dúvida de que essa carta ela é de autoria paulina em relação a Romanos, 1 e 2 Coríntios e Gálatas, por exemplo, Filipenses e Tessalonicenses. Esta é uma das cartas sobre a qual não existe na comunidade dos estudiosos qualquer dúvida quanto à sua autoria paulina. As evidências indicam que foi escrita por Paulo. Você lê logo no primeiro versículo. Nós não vamos falar capítulo, porque ela só tem um capítulo, então vamos enunciar sempre os versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador. Então, Paulo logo se identifica como sendo o autor desta carta. E ela tem todas as marcas de seu estilo. Sua presença no cânon, por exemplo, só pode ser explicada por sua autenticidade. As questões debatidas sobre esta carta estão relacionadas não à sua autoria, mas ao local, e muito remotamente sobre a questão da data em que ela foi escrita. E então, desde cedo, desde os tempos
primitivos, né? Primeiro século, segundo século, principalmente na fixação do cano, Filemão gozou, né? A carta de Filemão gozou de reconhecimento na sua autoria paulina. Não houve discussão, não houve problema em relação a isso. Então, fechamos aqui com relação à autoria, sem a menor dúvida, sem complicações com relação a ser Paulo o autor desta carta. Agora, em relação ao seu destinatário, é importante a gente prestar atenção em algumas questões interessantes, né, importantes, com relação ao destinatário desta carta. Ela foi endereçada, como lemos nessa carta, a Filemão, né? A Filemão. Com a ajuda lá da Epístola aos Colossenses, nós vamos saber, né? Vamos aprender um pouco sobre esse destinatário. Podemos afirmar com razoável certeza que Filemão ele residia na cidade de Colossos, e acredita-se que Onésimo, cuja relação com Filemão foi revelada na carta que Paulo lhe enviou, pertencia a essa comunidade. Existe aqui uma sugestão, né, de leitura do capítulo 4, versículo 9 de Colossenses, que diz: com ele estou enviando Onésimo, o fiel amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Então, você tem uma pista aqui acerca de Onésimo, né? O escravo fugitivo de que Paulo vai tratar aqui nessa carta. Nós vamos falar sobre isso já já, né? Então, há uma orientação ali no capítulo 4, versículo 9, acerca desse Onésimo que pertencia à igreja colossense. E Arquipo também, que também é um destinatário da carta a Filemão, e recebe uma incumbência de Paulo em Colossenses capítulo 4, versículo 19, também tem uma responsabilidade, né, delegada a ele. No capítulo 4, versículo 17 de Colossenses, está escrito assim: e digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Então, era um outro que pertencia ali à igreja colossense e que também está relacionado aqui à carta de Paulo a Filemão, né? A Filemão. No versículo 2, ele diz assim: a igreja a quem está sendo endereçado a carta, né, Filemão, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador. Aí ele diz assim: a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Então, você tem aqui uma relação bem estreita com relação à carta de Paulo aos Colossenses, né? Com relação a esses nomes, Pelo fato de a igreja reunir-se na casa de Filemão, podemos concluir que ele era um líder entre os crentes e possivelmente um homem possuidor de alguns bens. Pelo menos ele tinha um escravo, né, Onésimo, e isso sugere que ele fosse uma pessoa de uma classe social elevada. A carta que Paulo lhe enviou nos dá motivos para acreditar que ele deve ter sido um cristão de boa posição social. Então, estão aqui algumas informações importantes acerca de Filemão, o destinatário da carta que Paulo escreve. Com relação à data e o local, a epístola a Filemão está relacionada à epístola aos Colossenses, como eu acabei de falar. Por quê? Porque ela é enviada à mesma cidade. Colossenses capítulo 4, versículo 8, versículo 9. Tem também alguma informação aqui, capítulo 4, versículo 8 e o 9, que nos diz: eu estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, né, como eu acabei de ler, enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo.
Bem, foi enviada à mesma cidade e foi escrita pelo mesmo apóstolo. Também é provável que tenha sido escrita na mesma época que Colossenses, por ocasião do ano 62 depois de Cristo, né? Aproximadamente. Então, a data da carta de Paulo a Filemão, ela está relacionada à data da carta de Paulo aos Colossenses. Até recentemente, a totalidade dos expositores afirmava que foi escrita de uma prisão em Roma, como é sustentado. As cartas da prisão, né, foram escritas por ocasião do primeiro aprisionamento de Paulo em Roma, como está registrado em Atos capítulo 28. Então esse é o pensamento tradicional dos estudiosos. Mas hoje em dia existem estudiosos, expositores que defendem uma outra linha de pensamento, né, que entendem que o pedido, por exemplo, que Paulo faz no versículo 22 aqui de Filemão, pode estar sugerindo uma outra localidade. Versículo 22. Epáfras, 22. E ao mesmo tempo prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês eu lhes seja restituído. Então, com base nesse pedido que Paulo faz, pedindo a Filemão pousada, estivesse indicando a prisão que Paulo sofreu em Cesareia, né, da qual, lá em Atos capítulo 23, versículo 33 ao capítulo 26, 32, e também Filipenses 2:24, Paulo estaria então esperando o seu momento de liberdade para ir ter com Filemão. Então ele estaria fazendo esse pedido porque a questão da distância também justificaria isso. Estando Paulo em Roma, então ficaria muito distante para ele sair da prisão e ir até a casa de Filemão. Bem, são conjecturas, são pensamentos, né, para sugerir uma outra localidade, né, da escrita da carta a Filemão. Contudo, o crente, né, do Vale do Lico, Filemão, era muito querido ao apóstolo. Seria natural contar com uma pousada agradável em casa de seu amigo tão querido, se lhe fosse permitido visitar a região outra vez. Já foi concluído que Colossenses foi escrita de Roma, durante os 2 anos do encarceramento de Paulo e antes da escrita de Filipenses. E isto, portanto, vale também para Filemão. Então, nós vamos concluir aqui, né, com o nosso estudo, que Filemão, fazendo parte do grupo das cartas da prisão, das epístolas da prisão, esta carta também foi escrita da cidade de Roma por ocasião do seu primeiro encarceramento entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, ok? Então esse é o pensamento mais aceito e é com nessa linha que nós estaremos então caminhando. Vamos então para o término desse primeiro vídeo de Filemão e já retornamos no segundo vídeo.